Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise rápida de hoje é sobre a atual campeã do mundo de 2022 e bicampeã da Copa América 2021 e 2024. Campeã também da finalíssima de 2022, mas a edição desse ano, que seria contra a Espanha, acabou adiada. Líder das eliminatórias sul-americanas, com sobras, e também a atual primeira colocada do ranking da FIFA. A Argentina, de Lionel Scaloni, que chega leve depois de ter tirado uma pesada mochila de 36 anos sem levantar o título mundial. A base do elenco que venceu no Catar está mantida, mas vários outros jogadores de uma próxima geração ajudam a encorpar esse elenco. Mas a verdade é que o time vem também cercado de desconfianças por não ter feito amistosos muito competitivos ao longo do ciclo, e que toda essa comemoração e celebração, não só pelo título mundial, mas também para esse último ciclo do Lionel Messi pela seleção, muito provavelmente, acaba se transformando num oba-oba que não preparou o time dos hermanos para mais um Mundial. Já deixa aí aquele like para ajudar no nosso engajamento, o hype se possível. Se estiver conhecendo a gente agora, seja muito bem-vindo. Se gostar do que vê, se inscreva no canal, compartilha com os amigos e deixa seu feedback nos comentários, beleza? Antes, vamos passar pelos outros resultados do dia. No segundo jogo de ontem, a França enfrentou o Iraque e venceu por 3-0, com direito a 2 gols de Mbappé, que chegou a 16 gols em 16 jogos de Copa do Mundo, superou o Ronaldo e igualou o Klose, mas ainda não lidera a lista dos goleadores históricos. Dembélé também foi às redes pela primeira vez em Copas e Olise distribuiu mais 2 assistências na competição. Pelo mesmo grupo, Noruega e Senegal se enfrentaram e deu Noruega, 3-2. Haaland foi às redes 2 vezes, meteu bola na trave, mais um grande jogo do camisa 9, e agora França e Noruega vão brigar pela primeira posição do grupo num confronto direto. Ambas chegaram a 6 pontos e, surpreendentemente, Senegal, que eu esperava brigar pela segunda posição de uma forma mais ferrenha com a Noruega, provavelmente não vai conseguir um dos melhores terceiros lugares, ainda que vença o Iraque na última rodada. Então já temos aí outra grande decepção dessa fase de grupos, a exemplo da Turquia. E também pelo grupo da Argentina, a Argélia venceu a Jordânia de virada por 2-1, chega a 3 pontos, iguala a Áustria e vai enfrentar o time de Ralf Rangnick na terceira rodada, brigando pela classificação. Como ambas perderam para a Argentina, as atuais campeões já garantiram o primeiro lugar da chave. E a Jordânia, que perdeu para ambas, é mais uma que vai apenas cumprir tabela no último jogo, justamente contra os hermanos. E é deles que vamos falar agora. Então, vamos lá, time base dos 2 primeiros jogos da Argentina nessa Copa. Dibu Martínez no gol, no primeiro jogo Montiel, no segundo Molina na lateral direita, Lisandro Martínez e Romero, os 2 zagueiros, Medina na lateral esquerda. McAllister como primeiro volante, Rodrigo De Paul, o vértice direito do losango, Enzo Fernandes, o vértice esquerdo, Thiago Almada, esse vértice mais avançado, meio atacante, o engante, na dupla de ataque, Lionel Messi e Lautaro Martínez. Lembrando que esse elenco ainda tem jogadores como o zagueiro Otamendi, o volante Leandro Paredes, o meia esquerda Valentim Barco, o meia direita Gil Simeone, o meia central Nico Paz e o atacante que chegou à Copa baleado, mas é um provável titular, o Julián Álvarez. Na última Copa do Mundo e também ao longo do último ciclo, a Argentina se apresentou como um time muito camaleônico, se adaptava ao adversário para decidir quem seria a 11ª peça que se juntaria aos 10 nomes que formavam a base do time e, por consequência disso, qual seria o sistema tático. A base era formada por uma linha de 4 defensores, 3 meio-campistas e 2 atacantes. O time poderia ganhar a companhia de um terceiro zagueiro e jogar no 5-3-2, de um quarto meio-campista e jogar num 4-4-2 com uma segunda linha formada só por volantes, de um ponta esquerda e jogar no 4-3-3, mas nos 2 primeiros jogos o Scaloni optou pelo meia Thiago Almada num 4-3-1-2 base, o 4-4-2 com losango de meio campo. Na saída de bola, o McAllister recua entre os zagueiros e libera os laterais para o apoio. Mas como o time concentra muito seu jogo pelo meio, eles costumam ficar próximos aqui da primeira linha, né, falando dos laterais. Eu confesso não gostar dessa função feita pelo McAllister. Eu prefiro que ele jogue como esse vértice esquerdo do losango, trocando com o Enzo Fernandes. O Enzo em quem é o redista desse meio campo, quem deveria ficar como primeiro homem da ligação com a defesa e o restante do time. Até porque tanto o De Paul quanto o McAllister, eles são box-to-box, né? Eles têm facilidade de
cobrir os lados do campo sem bola, como mostraram na campanha do título de 2022. O Depou, inclusive, segue fazendo esse papel pelo lado direito. O Almada com bola é esse enganche argentino que fica na ponta ofensiva do losango, mas ele muitas vezes ganha a companhia do Messi, que tem liberdade para circular no ataque e vem da direita para armar o time como um 10 clássico. Que ele é, né, inclusive. Variando um pouco esse sistema para uma espécie de 4-3-2-1, né? O sistema que ficou conhecido como Árvore de Natal, pelo formato dele, com 3 volantes, esses 2 jogadores aqui circulando por trás do 9, no caso, o Messi e o Almada. Ou até um 3-3-3-1, com o avanço do Molina na lateral direita, aproveitando o corredor que o Messi deixa quando centraliza e fazendo com que o Almada abra a esquerda dessa linha que se forma por trás do Lautaro Martínez. O lateral esquerdo aqui, o Medina, né, é um zagueiro de origem, então ele pode ficar aqui fazendo esse papel de lateral base. Então, esse aqui é outro desenho que a gente pode ver, né, com frequência no time da Argentina. Um desenho até bielcista, né? Bielsa, que hoje é o técnico da seleção do Uruguai. O Lautaro, né, atacante da Inter, que é na verdade um segundo atacante, a exemplo do Julián Álvares, precisa jogar mais centralizado e de costas, fazendo pivô para quem vem de trás. Mas ele também é muito acionado com bolas no espaço, para recebê-la de frente para o gol, como ele funciona melhor. Vale lembrar a grande Copa América de 2024 que o Lautaro Martínez fez, onde ele foi campeão, artilheiro e autor do gol do título, já vindo de uma temporada onde tinha sido campeão, artilheiro e melhor jogador do campeonato italiano, vindo da Inter. Com o Julián, a dinâmica muda um pouco, porque ele tende a recuar mais do que o Lautaro e deixar mais o Messi como essa peça mais avançada e livre do ataque. Apesar dele ser um 10, nos sistemas europeus de 3 atacantes, ele foi formado como esse jogador que vem mais de trás, jogando ao lado ou por trás de um 9. O fato de ser mais jovem e ter mais vitalidade também ajuda para que ele faça mais trabalhos de movimentação ofensiva e defensiva do que o grande craque do time. Eu acabei até trocando aqui ele com o Molina, mas na verdade o Messi é esse aqui que fica mais à frente, beleza? O Messi realmente só joga quando a bola chega nos seus pés. Ele passa a maior parte do jogo andando mesmo, mapeando os movimentos dos defensores e para onde ele deve correr quando a bola chegar. Inclusive, cara, é inacreditável a diferença do Messi com a bola nos pés e sem a bola. Se sem ela ele parece um jogador até muitas vezes preguiçoso, até quando o time tem a posse de bola, com ela é incrível como ele mantém sua grande característica de conduzir em velocidade, com ela colada aos pés, acelerando a cada metro que percorre, fazendo tudo parecer fácil. Às vezes a gente tem até a impressão que os adversários estão se deixando ser driblados, facilitando o jogo dele, mas não. Ele facilita o jogo, faz parecer que joga sem fazer força, seja para concluir as jogadas com um chute que deixa um companheiro na cara do gol, seja um chute curvado na entrada da área, ou driblando meio time antes de finalizar as grandes características do Lionel Messi. Falando aqui agora dos aspectos sem bola, o time se organiza num 4-4-2, onde a segunda linha de 4 tem o Depou abrindo pela direita, o McAllister e o Enzo se alinhando na frente da defesa, o Almada fazendo essa recomposição à esquerda, que pode parecer que fica longa, porque ele parte dessa posição de 10, só que, cara, quando o Messi vem fazer a dupla de armação com ele, ficando mais à direita, ele já encosta mais à esquerda naturalmente. Então ele faz essa diagonal um pouco mais curta quando isso acontece, tá? Esse 4-4-2 muitas vezes se assemelha a um 4-4-1-1, já que o Lautaro ou o Julián Álvares, quando voltar ao time titular, tem mais funções defensivas, se propondo a ser mais um a marcar atrás da linha da bola do que Lionel Messi, né? Enquanto ele é liberado de quaisquer funções defensivas. Aliás, ele só precisou de 2 jogos para pulverizar o recorde de Miroslav Klose de maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Ele começa a Copa com 13 bolas na rede, mete um hat-trick na estreia e iguala o recorde do Klose. Aí ele perde um pênalti no segundo jogo, mas ainda no primeiro tempo marca o gol que o isola como goleador máximo do torneio. No finzinho do jogo marca seu 18º tento na competição e contando. Muita gente, inclusive, me cobrou, né, de eu não ter falado sobre a possibilidade dele ter sido expulso, né, no primeiro jogo, e ele acabou aquele jogo com hat-trick, e isso acabou roubando muito mais a cena do que aquela falta que ele fez e, de fato, era passível de cartão vermelho. Mas eu acho que essa Copa do Mundo sendo um pouco mais permissiva, né, muitos contatos, muitas faltas, que ou não são marcadas ou que seriam puníveis de cartão, então sendo perdoadas pela arbitragem, eu coloco mais na conta disso do que o árbitro errou, não. Eu acho que é mais um padrão que eles têm adotado nessa Copa do Mundo mesmo, tá? Mas
eu não tenho nenhuma dúvida, tá? Se fosse no Campeonato Brasileiro, o Messi seria expulso e não teria nenhuma polêmica, teria sido bem expulso, tá? Então, dívida paga aí para quem tava me cobrando. Como eu disse lá no começo do vídeo, essa Argentina do Scaloni se notabilizou por poder variar taticamente de acordo com quem seria a 11ª peça do time base. Ele escolheu o Almada para jogar junto do Messi nesse 4-3-1-2, tá? Só que ele foi mais ali um substituto do Di Maria, né? Que o Di Maria jogava um pouco mais ali aberto por uma das pontas, seja na direita, seja na esquerda. Ainda que ele tenha muito mais características do próprio Messi, embora ele seja mais meio-campista do que atacante, falando do Almada. Mas a consolidação do Almada nesse 11 inicial veio na Copa do Mundo, tá? O Leandro Paredes, volante do Boca Juniors, já foi esse 11º jogador, ele que dava um pouco mais de poder de combate a essa segunda linha de 4, fazendo com que o time partisse de um 4-4-2, jogando ao lado do Enzo, centralizada, e aí sim, Depou pela direita e McAllister pela esquerda. Dessa forma, inclusive, a Argentina goleou o Brasil, né, no Monumental de Núñez por 4-1. Inclusive, a dupla de ataque naquele jogo foi Julián Álvares e Thiago Almada. Ele jogou na dupla de ataque, não no meio-campo. Essa 11ª peça também já foi Gil Simeone, que é inclusive titular do Atlético de Madrid, mesmo clube de Almada, que é reserva por lá, jogando pelos colchoneiros. O Gil, no caso, faz as mesmas funções do Almada, só que pela direita. E aí faz com que o Depou centralize na dupla de volantes e o McAllister abra a esquerda, enquanto o Gil Simeone joga nessa posição. Numa alternativa mais rara, também já foi um terceiro zagueiro, né? Fazendo o time jogar num 5-3-2 com alas. Ou mesmo o Medina pode ser escalado como zagueiro e não lateral esquerdo para a entrada do Valentim Barco, jogador do Strasbourg, ex-Boca Juniors, que joga aqui muito mais como um ala, né? Lembrando que o Tagliafico, que é o titular da posição, estava lesionado, correu o risco até de ser cortado, mas ele teve uns minutinhos aí para jogar nessa última partida. Um ponta mais incisivo também pode entrar no time pela esquerda, jogando num 4-3-3. E aí o time passa a ter essa formação. Esse ponta pode ser o Nico Gonzalez, né? Ele que é um jogador mais incisivo, só que isso imporia ao Messi ter que jogar como ponta direita e não como segundo atacante. Ele ficaria mais limitado, digamos assim, a fazer esses movimentos sempre para dentro, mais facilmente mapeável, embora seja o Lionel Messi, mas ele ficaria um pouco mais previsível, na movimentação dele não ficaria tão livre como segundo atacante, tá? E por que não pensar na manutenção do 4-3-1-2, só que com o Messi jogando como esse 10 e o Lautaro e o Julián jogando juntos na dupla de ataque, né? Eu acho bem possível. Não é uma alternativa impensável, porém aqui a quarta peça da recomposição do meio-campo ia ficar faltando, né? É mais fácil o Lautaro ou o Julián voltarem para marcar na frente do trio de volantes do que o Messi. Inclusive seria um desperdício pedir para o Messi fazer esse tipo de movimento. Como dissemos, a Argentina venceu na estreia por 3-0, né, a Argélia, com 3 gols do Messi. Na segunda rodada enfrentou a Áustria e venceu por 2-0, mais 2 gols de La Pulga. Agora isoladamente, maior artilheiro da história das Copas do Mundo, mas seguido de perto ali pelo Mbappé, que tem 16. Vai ser legal essa corrida até o final dessa edição de Copa do Mundo. Você aí é do time dos que secam a Argentina, uma vez que ela é o nosso maior rival histórico, ou dos que torcem por eles por ser fã do Lionel Messi, o agora jogador que mais vezes entrou em campo e que mais marcou gols em Copas do Mundo? Essa deve ser a última vez que vemos o Messi em campo no Mundial. Jogar sem pressão pode ajudá-lo a chegar a mais um título, ou a falta de testes mais pesados ao longo do ciclo pode atrapalhar os irmãos a fazerem um Mundial competitivo. O que você acha? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!